A catequese de hoje chama-se A Aliança de Deus com Abraão e o começo desta catequese é logo a seguir ao encontro de Abraão com Melquisedeque. Portanto, nós vemos que cada vez que Abraão mostra a riqueza do seu coração, as suas virtudes, imediatamente o Senhor faz uma promessa, somente para rever um ou outro ponto das catequeses anteriores. Quando os pastores de Lot e de Abraão guerrearam por causa das pastagens, Abraão mostrou-se pacífico, não queria arengas entre ele e o seu sobrinho, e deu a primazia ao seu sobrinho de ele escolher para onde ele queria ir, com a sua gente, com os seus rebanhos. Claro que Lot escolheu a melhor parte, que foi a planície do Jordão, onde tinha muita água e muita vegetação, e Abraão aceitou vir para a parte mais pobre, que era o deserto da Judeia. Portanto, Abraão, quando se mostrou generoso e ao mesmo tempo pacífico, o Senhor imediatamente faz-lhe a promessa: esta terra que tu percorres será a terra dos teus descendentes, que serão tão numerosos como a poeira da terra. Também Deus só faz a sua promessa, a sua aliança com Abraão, depois de ele ter mostrado, por um lado, a sua generosidade e, por outro lado, o seu sentido de justiça. Nesta guerra contra os reis invasores que invadiram a planície, o vale do Jordão, onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, onde habitava Lote, depois de ter derrotado estes reis, veio ao seu encontro o rei de Salém, Melquisedeque, e o rei de Sodoma. Enquanto o rei de Salém, Melquisedeque, ele abençoou Abraão e ofereceu um sacrifício pacífico, como um gesto de aliança de paz, de amizade. O rei de Sodoma, ele já estava mais preso aos bens materiais. E no capítulo 14, versículo 21 e 24, está escrito: o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas. Portanto, o rei de Sodoma queria que Abraão desse os seus servos, a sua gente, que eram valentes guerreiros. E tu fica com os bens, fica com os despojos que ganhaste nesta batalha. Abraão respondeu: ergo a minha mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. De tudo quanto possuis, eu não quero nada, nem um fio, nem sequer uma correia de sandálias, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, salvo o que os meus servos comeram e a parte dos meus aliados, Aner, Ecol e Mambré. Estes hão de receber a parte que lhes compete. Portanto, vocês vejam como Abraão foi generoso. Para mim, eu não quero recompensa nenhuma. O que os meus servos, os meus combatentes comeram, a recompensa está feita. Mas os meus aliados, que eram os amorreus, que me auxiliaram nestas batalhas, sim, eu quero que eles recebam a parte que lhes compete. Portanto, nós vemos aqui que Abraão tinha este sentido de justiça. E após isto, portanto, após deles terem separado do rei de Salém e do rei de Sodoma,
Portanto, após estes acontecimentos, começa o capítulo 15. E este capítulo começa que o Senhor, numa visão, disse a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Portanto, vocês vejam como Deus não se deixa vencer em generosidade. A tua recompensa será grande. Portanto, quando uma pessoa, isto é muito importante e é válido para hoje nós, quando uma pessoa faz alguma coisa boa, com reta intenção, desinteressada e com os olhos postos em Deus, logo o Senhor recompensa, quer seja do ponto de vista material ou espiritual. E no Evangelho, no Novo Testamento, o Senhor fala disto várias vezes. O Senhor é muito sensível perante a retidão e a generosidade do ser humano. Por exemplo, quando alguém deixa tudo para seguir o Senhor, Jesus promete: não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino, que não receba muito mais no tempo presente e no tempo que há de vir a vida eterna. São Lucas tem esta passagem, São Mateus diz ainda mais especificamente: quem deixa receberá 100 vezes mais neste mundo, juntamente com perseguições, e no outro mundo a vida eterna. Portanto, para que a gente não fique avarento, não fique apegado às coisas, o Senhor realmente ao longo da vida vai nos dando 100 vezes mais, mas juntamente com sofrimento. Aquele que serve o nome de Jesus pela vida consagrada ou pela vida sacerdotal, realmente, eu digo como padre, ao longo da vida o Senhor me tem dado mães, tem-me dado pais, tem-me dado irmãos, tem-me dado família espiritual que é muito mais numerosa que a minha família material, que é muito pequenina. Portanto, o Senhor, na minha vida, Ele tem cumprido a sua promessa e dá muito mais do que eu mereço. Mas o sofrimento não falta. Para que eu realmente, dentro da abundância que Deus me dá, eu não ponho a minha esperança neste mundo. Porque este mundo passa e o sofrimento está sempre presente, a perseguição. E por isso é no sofrimento que uma alma consagrada a um sacerdote tem que provar a sua fidelidade e fazer o seu ministério. Mas, de qualquer maneira, o Senhor não falta a sua palavra. Portanto, também outra promessa que o Senhor faz: se fazemos alguma obra de misericórdia, por mais pequenina que seja. Por exemplo, São Marcos fala: dar um copo d'água a um destes pequeninos por ser meu discípulo, não perderá a sua recompensa. E porquê? Porquê? Tudo o que fizerdes aos outros, a mim o fizestes. E por isso o Senhor realça a generosidade divina, mas para que as nossas obras sejam boas aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens ou do mundo. O Senhor diz aos fariseus e aos doutores da lei: quando deres esmola, não toques trombeta. Quando orardes, não ores para que os outros vejam. Quando jejuas, não tomes um ar sombrio para mostrar que jejuas. Tudo isto já recebeste a tua recompensa. Por isso é muito importante
fazer as coisas com retidão. As obras de caridade devemos fazer com retidão. Por exemplo, que a tua mão direita faça o que a esquerda não sabe. E também, quando deres um banquete, não convides aqueles que te podem recompensar, mas convida aqueles que não te podem pagar. Aí o teu pai te pagará. Portanto, há obras que nós fazemos que devemos deixar a recompensa nas mãos de Deus, não que os outros nos façam para pagar aquilo que fazemos. E São Paulo, ao falar disto, da recompensa divina, ele diz, quem dá, dê com alegria, não constrangido, não obrigado, não de má vontade, dê com alegria. Por quê? Porque o Senhor, enquanto recompensa, ele te dará o suficiente para viveres com dignidade, tens para ti e ainda tens de sobra para repartir. Portanto, isto está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. E nós podemos perguntar, perante a grande generosidade de Abraão, qual foi a recompensa imediata que Deus lhe deu? Eu sou o teu escudo e a tua recompensa será grande. Claro que, perante isto, Abraão falou ao Senhor, que me dareis, Senhor? Vou-me sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Não me concedestes posteridade e há um escravo nascido na minha casa que será o meu herdeiro. Para a gente compreender esta palavra de Abraão a Deus, Deus diz, a tua recompensa será grande, mas Senhor, o que é que vais me dar? No entanto, tudo o que me deres, quem vai herdar é um escravo nascido da minha casa. Portanto, este menino que cresceu, portanto era filho de um escravo, nasceu como escravo, mas Abraão deu-lhe a liberdade e adotou-o como filho. Portanto, Eliezer era bom, muito fiel a Abraão, de tal maneira que Abraão, já velhinho, confia a Eliezer de procurar uma esposa para Isaac. Vê a grande confiança que Abraão tinha com este seu filho adotivo. Portanto, se Abraão não tivesse nenhum descendente segundo a carne, segundo o sangue, quem era herdeiro era o seu filho adotivo. Por isso é que ele diz isto ao Senhor. E então o Senhor respondeu, não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que sairá das tuas entranhas. E conduzindo Abraão para fora, disse-lhe, ergue os olhos para os céus e conta as estrelas se fores capaz de as contar. Pois bem, assim será a tua descendência. Portanto, em Gênesis 13, Deus compara a descendência de Abraão como a poeira da terra e agora compara a descendência de Abraão com as estrelas do céu. E para que Abraão não duvidasse, portanto, esta grande descendência vai habitar aquela terra que Abraão agora percorre como um estrangeiro. E o Senhor, para dar a Abraão a certeza, o Senhor diz, neste capítulo 15, sou eu que te fiz sair de Ur, da casa de teu pai, e te conduzi a esta terra. Portanto, aquele Deus que tu acreditaste e obedeceste, é o mesmo Deus que agora te faz esta promessa e que te diz,
Eleazar, teu filho adotivo, não vai ser teu herdeiro. É alguém que vai sair de ti, das tuas entranhas. E então Abraão perguntou ao Senhor, como é que eu vou saber que vai ser assim? Vocês vejam como na sua fragilidade, na sua humanidade, Abraão põe as suas questões e Deus, na sua condescendência, responde. Portanto, o Senhor confirma as suas promessas, mesmo que Abraão não veja elas realizadas, mas Deus confirma. E então, perante a pergunta, como é que eu saberei que vai ser assim? O Senhor desce ao nível cultural de Abraão. Abraão era um caldeu, habitava na sua terra natal, na Caldeia. E os caldeus, quando havia um contrato, quando havia, por exemplo, vamos fazer uma coisa muito simples, a compra de um terreno, ou a compra de gado, ou a compra de uma casa, ou coisa assim. Portanto, havia o comprador e havia o vendedor. E para selar este contrato, o que é que eles faziam? Iam buscar animais, partiam-nos ao meio e punham no chão as duas metades, uma em frente da outra, de modo que houvesse um corredor no meio. E as duas pessoas passavam no meio dos animais e diziam: se algum de nós não cumprir a sua parte, que tenha a sorte destes animais. Portanto, quem não cumprisse a sua parte, a sua palavra, tinha a pena de morte. Por isso, a gente vê, era esta maneira dos caldeus selarem um contrato. Deus também usa a mesma coisa, por isso a aliança de Deus com Abraão é uma coisa única. E o Senhor disse, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma rola e um pombo. Abraão foi procurar estes animais, cortou-os ao meio e dispôs cada metade, uma em frente da outra, mas não cortou as aves. E então vemos que Deus anuncia que os descendentes de Abraão vão descer ao Egito, Deus vai fazê-los voltar, e quando entrarem na terra prometida, eles vão tomar posse dela. E então, depois desta palavra, ao chegar à noite, vemos que surgiu um braseiro fumegante, um fogo ardente, que passou entre as metades dos animais. Portanto, Deus toma a forma de uma grande labareda. E é curioso que só Deus passa no meio dos animais. O que é que isto quer dizer? Quem se compromete com nesta aliança é Deus que se compromete com o seu servo e deixa Abraão livre para responder ou não ao Senhor que se compromete com ele. O Senhor se compromete a cumprir a sua palavra e a cumprir a sua promessa. Portanto, vocês vejam, Deus se compromete com Abraão, mas deixa Abraão livre para responder. E este capítulo 15 termina com esta palavra: naquele dia o Senhor estabeleceu aliança com Abraão.
E então nós vemos até ao capítulo 15 de Gênesis, Deus já fez 3 alianças. A primeira aliança foi com Adão, a segunda foi com Noé. Estas 2 primeiras alianças são chamadas alianças cósmicas, porque Deus faz a sua aliança com o ser humano unido aos animais e toda a criação. Por isso é que é chamado alianças cósmicas. Na aliança que Deus faz com Adão e a aliança que Deus faz com Noé, Deus inclui a criação material. Com Abraão, não. Deus faz uma aliança com um homem e este homem está na origem de um novo povo, de uma nova nação. Portanto, esta terceira aliança é uma aliança agora pessoal. Não é mais aliança cósmica, universal, como foram as alianças com Adão e Noé. E vemos que Abraão tinha 99 anos, quando o Senhor fez a aliança, e o Senhor pede a Abraão uma coisa: agora que estou comprometido contigo, a resposta que eu quero de ti é esta: anda na minha presença e sê perfeito. Portanto, a este Deus que se compromete, Deus pede, anda consciente que eu estou contigo. Eu estou presente na tua vida. E se nós pensarmos bem, como a nossa vida seria melhor se nós tivermos a consciência que Deus está em toda a parte e que Deus vê tudo. Quem é que tinha coragem de pecar, de ofender este Deus que está aqui comigo, que me vê, que me ouve? E é interessante que Deus pede a mesma coisa com o nosso anjo da guarda. No livro do Êxodo, capítulo 23, o Senhor diz: vou enviar um anjo à tua frente para te proteger no caminho, para te conduzir ao lugar que preparei para ti. Está sempre vigilante na sua presença e escuta o que ele te disser. Está vigilante. Portanto, também o teu anjo da guarda pessoalmente está contigo. Não é só uma presença espiritual, é uma presença real. O nosso anjo está aqui conosco. Portanto, está vigilante, está atento na sua presença. Deus mostra a sua providência, Deus cuida de nós através do nosso anjo da guarda. Como Deus fala-nos através do nosso anjo da guarda, através da nossa consciência. E Jesus, no Evangelho, também confirma esta verdade. Por exemplo, naquela parte que São Mateus fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vê no segredo te dará a recompensa. Que a tua mão direita faça sem a esquerda ver. E o teu pai que vê no segredo te recompensará. E também o Senhor vê as intenções com que fazemos as coisas. Portanto, o Senhor vê o nosso coração. Vê se nós damos a esmola para sermos bem vistos, ou o Senhor vê se damos a esmola desinteressadamente. Olhem aquela passagem
da esmola da viúva que ela deixou no tesouro do templo. Os ricos deram muito, é verdade, mas deram o que lhe sobrava. E a viúva deu 2 moedinhas, mas era tudo o que ela tinha para o seu sustento e deu tudo ao Senhor. Portanto, a Abraão, Deus pediu, anda na minha presença e ser perfeito, e no Novo Testamento Jesus faz a mesma exigência, mas põe o nosso modelo muito alto. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Portanto, o nosso modelo de santidade não é nenhum homem, nem nenhuma mulher. O nosso modelo de santidade não são os sacerdotes, nem o clero. O nosso modelo de santidade não é nenhum santo. O nosso modelo de santidade é o Pai do céu. Portanto, ninguém tem desculpa para justificar a sua preguiça espiritual. Eu não vou à igreja que o padre é assim. Não é o padre o teu modelo de santidade. Eu não faço isto porque... Não é. Ninguém tem o modelo de santidade. É o Pai, ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. E esta aliança que Deus fez com Abraão é tão importante que o Senhor dá 3 sinais que comprovam esta aliança. Primeiro, quando Deus fez esta aliança com Abraão, Deus mudou-lhe o nome. Não te chamarás mais Abraão, mas Abraão. Porquê? Porque eu farei de ti pai de inúmeros povos. E Abraão, através de Jesus Cristo, é o pai da fé de nós todos. Portanto, o Deus que Abraão acreditou e obedeceu é o mesmo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai nos revelar e vai nos fazer promessas em nome do Pai. Portanto, nós somos filhos de Abraão pela fé. Outro sinal da aliança, Deus muda o nome de Sarai para Sara. Portanto, o nome Sara significa princesa. E ela chamar-se-á Sara porque ela será mãe de nações e dela sairão reis. Portanto, Sara aponta profeticamente para a realeza davídica, que mais tarde surgirá. E como sinal desta aliança, Deus exige a circuncisão dos homens. Portanto, cada homem que nascer descendente de Abraão tem que realmente ser marcado no seu corpo. E, por isso, este é o sinal de pertença ao povo judeu descendente de Abraão. E vemos que Abraão, nesse mesmo dia, ele se circuncidou e circuncidou todos os seus servos homens. Todos foram circuncidados. E, novamente, Deus vai confirmar as suas promessas depois da grande prova da fé, que nós vamos ver daqui a poucas semanas, no capítulo 23. Portanto, quando o anjo chama Abraão para ele não fazer mal ao menino, em nome de Deus, realmente, o Senhor volta a dizer: a tua descendência será numerosa como as estrelas, ou como a areia das praias, e verdadeiramente
os teus descendentes vão tomar posse da terra prometida, vão conquistá-la, e em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, de ti nascerá o Messias, que virá a ser o Salvador da humanidade, que estabelecerá uma nova e eterna aliança no seu sangue. Portanto, nós vemos, através de Jesus Cristo, o Salvador, que era judeu, portanto, a salvação veio dos judeus, através de Jesus Cristo, que era judeu. Maria Santíssima era judia, Santa Ana e São Joaquim eram judeus, São José era judeus, os apóstolos eram judeus, os primeiros cristãos de Jerusalém eram todos judeus. Portanto, vemos as primícias da Igreja de Jesus Cristo eram judeus. E eles foram os primeiros evangelizadores. E graças a estes primeiros, o Evangelho chegou a todas as nações. Portanto, vemos como a bênção universal partiu do ponto do povo judeu e estendeu-se a todas as nações. Portanto, é lindo ver como Deus é tão condescendente, como ele baixa ao nível do seu servo, como Deus realmente mostra uma paciência tão grande, uma generosidade sem limites e um amor extraordinário. E para conosco também. Portanto, através de Jesus Cristo, o Senhor, sem nos pedir a licença, sem nos perguntar se queríamos, o Senhor entregou o seu filho à morte. O Senhor fez-nos tantas promessas em nome do Pai, promessas de vida eterna, e, portanto, nós temos tantas razões para acreditar nestas promessas, porque Deus nos amou em primeiro lugar. E pela fé, através do nosso batismo, agora somos filhos de Deus, mas a recompensa que Ele tem preparado para nós no céu, nós não somos capazes de imaginar. Mas só pensarmos que nós vamos ver Deus face a face, vamos participar diretamente da sua divindade, realmente é algo que nos ultrapassa tudo neste mundo. Por isso, como é tão importante para sermos dignos de alcançar as promessas de Cristo, de realmente andarmos na presença de Deus e esforçar-nos pela perfeição. Amém.